Liga o flash de novo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a todos os nossos irmãos, aqueles que aqui estão, que nos acompanham pelas mídias sociais, que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 15. Nós estaremos lendo do primeiro versículo ao versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 15, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e de sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, pedindo a Deus que nesta manhã a Tua santa palavra possa encontrar lugar em nosso coração, e que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra, pois o nosso desejo nesta manhã é compreender a Tua palavra e podermos aplicar a Tua palavra à nossa vida. E nesta manhã, a cada um de nós que aqui estamos, a cada um dos nossos irmãos e irmãs que acompanharem ou assistirem posteriormente pelas mídias sociais, que todos nós, ó Pai, possamos ser edificados, consolados, exortados, e que esta mensagem possa encher o nosso coração de esperança, a sabermos que um dia estaremos na glória com o Senhor. Portanto, nós te pedimos assim, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje chegamos ao capítulo de número 15, este capítulo que abre a 5ª sessão paralela do livro de Apocalipse. Nos primeiros capítulos, não é? Capítulo 1 ao 3, nós vimos a pregação da palavra do Senhor, e esta palavra sendo aplicada ao coração da igreja pelo Espírito Santo, e esta igreja como luz no mundo, como resplandecendo a luz de Cristo neste mundo. E ao mesmo tempo em que a igreja recebe a palavra, ao mesmo tempo em que a palavra é aplicada à igreja, pelo Espírito de Deus, nós vamos ver que o Senhor da igreja, aquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio da igreja. E por isso, a igreja do Senhor, ela é e permanece vitoriosa por causa da presença
do Senhor Jesus no meio desta igreja. Do capítulo 4 ao capítulo de número 7, nós vamos ver que a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele é perseguido repetidas vezes. É uma perseguição implacável que a igreja do Senhor, ela sofre no mundo, onde nós vimos então a abertura dos 7 selos, mesmo porque na abertura dos 7 selos, nós vamos observar que estes 7 selos sendo abertos, são as perseguições que o mundo provoca e promove à igreja do Senhor. Do capítulo 8 ao capítulo de número 11, nós vamos ver que os juízos de Deus, eles são enviados sobre a terra, os juízos de Deus são derramados sobre a terra, ainda que com a misericórdia de Deus, mas esses juízos são enviados à terra e de uma forma proporcional. Como disse, são os juízos de Deus misturados com a misericórdia de Deus. Poderíamos dizer que neste cálice da ira de Deus, há uma porção da misericórdia de Deus no derramar destes juízos. E estes juízos não têm como objetivo principal fazer com que os homens morram sem conhecer a Cristo. Mas estes juízos, ainda que em meio a eles muitos morrem, mas o objetivo de Deus é que os homens se voltem para Ele. São castigos enviados para trazer ao homem a oportunidade do homem se arrepender e se voltar para Deus. Mas, infelizmente, em meio a tudo isto, alguns não se voltam para Deus, ou, por que não dizer que a grande maioria não tem se voltado para Deus em meio a estes juízos que são derramados sobre a terra. No capítulo de número 12 ao capítulo de número 14, nós vamos ver um conflito ou uma perseguição ainda mais intensa contra a igreja do Senhor, onde definitivamente o dragão, o anticristo e o falso profeta se manifesta de uma forma implacável contra a igreja do Senhor. É de fato uma guerra entre aquele que é a semente da mulher e o dragão, a antiga serpente. A perseguição que a igreja sofre não é a princípio o fundamento da perseguição que a igreja sofre, não é porque ela é igreja, mas é porque ela pertence a Cristo, é porque ela é de Cristo. E a perseguição, como Satanás não pode atingir o próprio Cristo, ele de alguma maneira, ele quer então perseguir a igreja de Cristo. E nós vamos ver que esta perseguição do capítulo 12 ao capítulo 14 é um conflito muito intenso, mostrando este embate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão. Agora, no capítulo 15 e no capítulo 16, nós vamos ver que, diante de toda a história, de tudo aquilo que nós já temos estudado, diante do soar das trombetas, do juízo, das pragas que se iniciaram, elas não foram capazes de conduzir os homens a Cristo. Há um ditado que diz: aquele que não vem por amor, ele vem pela dor. E não é bem assim. Só existe um que conduz o homem a Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E quando o homem tem o seu coração endurecido para Cristo, não é a dor. A dor faz ele blasfemar contra Deus.
O sofrimento faz ele falar contra o céu e faz ele falar contra a terra. O próprio salmista Asaf, em um determinado momento, ele diz: Senhor, aqueles que falam contra o céu e falam contra a terra, eles prosperam. E nós que te servimos, eu que estou aqui de contínuo na tua presença, eu não tenho os mesmos benefícios que estes homens têm. Mas eles falam contra o céu, ou seja, eles blasfemam contra Deus. E eles falam contra os seus semelhantes, tanto aqueles que servem a Deus, como também aqueles que não servem. Eles falam mal e se levantam contra os seus semelhantes. E a pergunta que fica é: Senhor, os homens perseguem o teu povo, os homens fazem mal àqueles que te servem, o Senhor envia juízo sobre eles, e ao invés deles se arrependerem, eles blasfemam do teu nome, e fica assim mesmo? Esta é uma pergunta que ao longo dos anos, repetidas vezes, elas são feitas. Não é muito difícil, cada um de nós que aqui estamos, e talvez aqueles que também nos assistem, não é muito difícil nós encontrarmos algumas pessoas dizendo assim: olha, se Deus de fato existisse, estas coisas não estariam acontecendo. O justo sendo perseguido e o ímpio, aquele que blasfema, aquele que fala contra Deus, sendo o perseguidor deste justo, deste que teme a Deus, deste que faz parte da igreja do Senhor. E às vezes fica a grande pergunta: olha, isso nunca terá um fim. Quando é que a justiça será feita? Nós vemos aqueles que são chamados de poderosos neste mundo, que de uma maneira ou de outra maneira, eles conseguem sobressair e ter uma vida tranquila, e ter uma vida, aos nossos olhos, uma boa vida, e nós falamos: Senhor, mas até quando estes que falam contra o Senhor, pronunciam palavras de blasfêmia contra o Senhor, perseguem o teu povo, perseguem a tua igreja, até quando eles irão permanecer desta forma? A grande verdade, irmãos, é que desde a antiguidade, nós vamos ver que Deus, Ele tem uma medida. Há um texto bíblico, eu não me recordo agora exatamente, onde ele está escrito, mas em um determinado momento da história, o Senhor vai dizer assim: olha, a medida dos amorreus ainda não está completa. Ou seja, eles ainda não fizeram até o ponto do cálice do Senhor se transbordar. Ainda não chegaram ao ponto do Senhor falar assim: olha, é o fim. Assim como aconteceu nos dias de Noé, quando o Senhor chegou a um determinado ponto que o Senhor disse: olha, o pecado dos homens tem chegado às minhas narinas como algo horrível, um mau cheiro, fede diante das narinas do Senhor. E o Senhor disse: olha, o meu espírito não contenderá para sempre com os homens. Ou seja, o Senhor estava dizendo: olha, meu espírito, ele fala, ele alerta, ele usa homens para trazer a mensagem do Senhor, mas tudo tem um fim, tudo tem um limite. A grande questão é que às vezes a nossa paciência, a nossa longanimidade, ela tem um tamanho, ela tem uma medida, e varia de pessoa para pessoa. Agora, a longanimidade do Senhor, ela é grande, mas esta longanimidade do Senhor, ela chega em um determinado ponto, em que os homens
vão se levantando contra Deus, falando contra Deus, vão blasfemando contra Deus, e chegará um tempo em que o Senhor dará fim a todas estas coisas. Nós gostamos muito dos textos bíblicos que dizem: olha, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Mas precisamos entender uma coisa: a própria palavra do Senhor também diz: porque o juízo do Senhor será sem misericórdia. E a partir então do final do capítulo 14, e aqui agora a partir do capítulo de número 15, nós vamos ver que a misericórdia de Deus, ela acabou. Agora o cálice da ira de Deus, como diz aqui o versículo de número 1, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, é a totalidade da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E quando esse limite se encherá, é claro que o cálice da ira de Deus se encherá. As trombetas trazem juízos, mas ao mesmo tempo elas são avisos. Nós vamos observar que não é sobre toda a terra, é 1/3 da terra, não é sobre todos os astros, é 1/3 dos astros, não é sobre todos os homens, 1/3 dos homens, não é sobre toda a vegetação da terra, mas 1/3, não é sobre todas as fontes das águas, mas uma parte das fontes das águas. Agora, a partir do capítulo de número 15, o que nós vamos ver, o capítulo 15 e o capítulo de número 16, será o juízo de Deus, o cálice da ira de Deus sendo derramado de uma forma plena sobre a face da terra. Nós gostaríamos de ler no livro de Provérbios, o capítulo de número 29, livro de Provérbios, o capítulo de número 29, o primeiro versículo, que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece sua cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é: aquele que rejeita a repreensão do Senhor, aquele que se endurece ante a repreensão do Senhor e a palavra do Senhor, não cede àquilo que a palavra do Senhor diz, e ele parece alguém irredutível, parece alguém que não se comove de maneira alguma. Diz a palavra do Senhor que ele será quebrado de repente, sem que haja cura. Ou seja, é juízo de Deus, sem misericórdia, que tomará este homem, este ímpio, este que tem a sua dura cerviz, ou seja, ele não se curva, ele não aceita que se coloque um jugo sobre ele. Este homem será de uma maneira e de uma vez por todas quebrantado, e não haverá oportunidade para que haja cura, ou seja, para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que a misericórdia de Deus venha sobre ele. Ainda a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 12, o versículo de número 32, que assim diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Sabe, há homens maus, há homens cruéis, há homens que no seu coração está cheio de rancor
está cheio de um sentimento de desobediência, um sentimento de viver uma vida não pautada na palavra do Senhor, mas o coração deste homem está tremendamente irado contra o próprio Deus. E quando os homens blasfemam contra Deus, trazendo para o contexto daquilo que nós estamos dizendo, quando o homem blasfema contra Deus com a sua boca, é porque o seu coração já está transbordando de ira, de ódio, de um sentimento de repulsa pelo próprio Deus. Portanto, blasfemam contra Deus e falam contra o Senhor. Vamos aqui voltar ao primeiro versículo do capítulo 15, que diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nós já falamos aqui, ainda há pouco, que as trombetas, elas serviram como advertência. Elas trazem juízos, mas o propósito das trombetas é fazer com que os homens se atentem e se voltem para Deus. Nós vamos observar que da primeira vinda do Senhor até a segunda vinda do Senhor, onde compreende quase todo o livro de Apocalipse, ou por que não dizer, todo o livro de Apocalipse. Apocalipse não pode ser visto apenas como um livro com mensagens escatológicas, aquilo que ainda há de acontecer, mas nós temos que ver o Apocalipse como mensagens que são trazidas a nós e que muitas delas já estão acontecendo, umas já aconteceram e outras estão acontecendo pelo mundo e, claro, outras ainda acontecerão. Mas nós vamos observar que as trombetas de Deus, quando se fala de trombeta, se fala de um instrumento de alerta, um instrumento para trazer despertamento àqueles que ouvem essa trombeta. E os sinais, então, que são enviados como símbolo das trombetas que estão sendo tocadas, eles servem de alerta para nós. Olha, a vinda do Senhor está próxima, os sinais que têm acontecido nos servem para nos aproximar de Deus, ou nos conduzir, ou nos direcionar, ou trazer um alerta para nós, que o mundo não nos pertence, o mundo pertence a Ele. O salmista diz que todas as coisas que são criadas, elas pertencem ao Senhor. O mundo e os que nele habitam, todos pertencem ao Senhor. Todos estão sujeitos ao Senhor. Todos estão querendo ou não, aceitando ou não, acreditando ou não, todos estão sujeitos a Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, para a vida dos homens e para aquilo que Deus já tem estabelecido na sua história, aquilo que Ele projetou e programou para que viesse a acontecer. Portanto, a trombeta é tocada para que os homens se arrependam. É uma advertência aos homens. As trombetas advertem. As taças, elas são derramadas. Há uma diferença. Aquilo que nos adverte para chamar a nossa atenção e aquilo que é derramado. Aquilo que é derramado não tem mais volta. Aquilo que é derramado não tem como ser mudado. Como existe um ditado, né? Não sei se caberia bem ao contexto, mas não adianta chorar o leite
que foi derramado. Foi derramado. Não tem mais volta. A diferença é essa: a trombeta alerta. Olha, tem juízo, mas ainda tem misericórdia. Tem juízo, mas ainda tem oportunidade. A taça, quando é derramada, não existe mais volta. São os juízos de Deus sobre o dragão, sobre a besta do mar, sobre a besta da terra e sobre os adoradores da besta. As trombetas, tanto as trombetas como as taças, elas compreendem a um período. Elas compreendem a um período. As taças, podemos dizer que elas estão preparadas para serem derramadas. Podemos dizer que o que tem acontecido até o presente momento, aquilo que nós temos observado, ainda são as trombetas de Deus, ainda há misericórdia de Deus sobre a face da terra, ainda há tempo para os homens se arrependerem, ainda há tempo para os homens se converterem a Cristo. Mas quando a história vai se caminhando para o fim, quando a história vai se aproximando da reta final, está já sendo preparada as taças da ira de Deus para serem derramadas sobre os homens. E é interessante nós observarmos uma coisa, que as trombetas do Senhor, as trombetas que são entoadas, como disse, para trazer aos homens um despertar, para trazer aos homens um alerta, elas têm sido tocadas. Os sinais que têm acontecido é justamente para conduzir os homens a Cristo, ou para chamar a atenção dos homens que existe um Deus que trará juízo sobre toda a terra. E é importante nós observarmos que a igreja do Senhor, ela precisa estar atenta. Nós temos observado e já temos repetidas vezes também falado sobre isso. A igreja do Senhor, ela precisa se alertar. Às vezes nós achamos que as trombetas, elas têm uma finalidade de alertar o mundo também, mas as trombetas, ela tem a finalidade de alertar aqueles que servem ao Senhor. Irmãos, não é tempo de nós perdermos tempo, não é tempo de nós nos distrairmos, mas é tempo de nós nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. Irmãos, nós não estamos vivendo num tempo para, como diz, é também um ditado, nós não estamos no tempo para vivermos um mimimi dentro da igreja. O irmão passou perto de mim, não me cumprimentou. O irmão falou isso. O pastor trouxe uma palavra assim. Não, irmãos, nós não estamos neste tempo. Nós estamos no tempo de buscarmos o Senhor. Nós estamos no tempo de consagrar as nossas vidas. Nós não estamos no tempo de perdermos tempo com discussões pequenas, coisas sem importância, de menor importância, ou às vezes até sem importância alguma.
Nós estamos no tempo de nos aproximarmos do Senhor, santificarmos a nossa vida, servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, independente se alguém nos cumprimentou ou deixou de nos cumprimentar, independente do pastor às vezes ter trazido uma palavra que desagradou ou não. Nós estamos no tempo de nos voltarmos para o Senhor, comparando aquilo que o anjo do Senhor disse a Jó: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Nós estamos vivendo este tempo, o tempo de nós escaparmos pela nossa vida. Mais importante do que todas as coisas deste mundo é naquele dia, o dia do arrebatamento da igreja, nós estarmos prontos para o encontro com o Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, que a graça do Senhor possa ser sobre as nossas vidas, de maneira tal que nós não venhamos olhar nem para um lado nem para o outro, não olhar para as pequenas coisas, as picuinhas, o cisquinho que muitas das vezes existe, e eles existirão, as picuinhas, aquelas coisinhas mínimas. Nós não podemos nos atentar para isso, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, irmãos, vamos valorizar aquilo que deve ser valorizado. Às vezes, em determinados momentos da nossa vida, da nossa história, nós valorizamos pequenas coisas, aquilo que é totalmente sem importância para nós, que não trará nenhum fruto, nenhum benefício para nós. É tempo de nós buscarmos o Senhor e nos esquecermos dessas coisas. Olha, as trombetas estão sendo tocadas, os sinais estão aí para todos, só não enxerga e não vê aqueles que não querem enxergar, aqueles que não querem ver. Portanto, nós vamos seguindo a cada dia, nos preparando para encontrar com o Senhor, tendo a compreensão que quanto mais também se aproxima o dia da vinda do Senhor, mais a igreja do Senhor, ela será perseguida, mais a igreja do Senhor sofrerá ataques do inimigo, ataques tanto da sedução, como o ataque da perseguição e do martírio da igreja. No Brasil, podemos dizer que a igreja do Senhor não sofre uma perseguição, ainda que haja uma perseguição de forma velada, no sentido de liberdade de expressão, de expressarmos a palavra do Senhor. Há alguns temas que já começa a querer coibir que seja falado, mas ainda uma perseguição um pouco velada, um pouco imperceptível até para alguns. Mas de uma coisa nós não podemos estar desatentos: a igreja do Senhor, a igreja brasileira, ela tem sido de uma forma muito intensa atacada pelo inimigo, pela sedução. A sedução. Há um forte pensamento em que a igreja do Senhor, ela precisa se adequar para atrair aqueles que estão lá fora. Irmãos, para atrair aqueles que estão lá fora, a igreja não precisa oferecer aquilo que eles têm lá fora, porque senão eles vão trocar 6 por meia dúzia. O que deve atrair os homens à igreja é o Cristo a quem esta igreja serve. E quem vai fazer com que o Cristo seja motivo, seja numa linguagem, objeto dos homens se sentirem atraídos por Ele, é a maneira santa como a igreja vive, é a maneira irrepreensível como a igreja deve viver. Então, não são
as músicas que são cantadas na igreja, que deve ser motivo de atração para o mundo, sendo elas adaptadas aos ritmos mundanos. Não são programas para os jovens, à semelhança daqueles que tem lá fora, que deve ser o motivo para que os jovens se rendam a Cristo. Também não. É uma mocidade santa, são jovens santos, são homens santos, mulheres santas, homens e mulheres que querem fazer a diferença no mundo, que querem fazer a diferença na cidade, no bairro, na família, na escola, na faculdade, onde quer que seja, no trabalho. São estas pessoas, agindo de maneira diferente, que vão atrair os homens para Cristo, que serão exemplo, que resplandecerão a luz de Cristo, e os homens virão a Cristo, não por aquilo que a igreja se preocupa em oferecer. Se existe uma coisa que a igreja do Senhor deve se preocupar em oferecer para aqueles que chegam, é uma boa receptividade, uma boa recepção, né? Ser carinhosos com aqueles que chegam, receptíveis com aqueles que chegam, mas o principal é a boa palavra, é a palavra de Deus sendo pregada sem mistura, é a palavra de Deus sendo pregada com verdade, é a palavra de Deus sendo pregada na unção do Espírito de Deus. Não é prosperidade, não é as libertações que se dizem por aí, nada disso. É a palavra de Deus, porque é esta palavra que transforma a minha vida e que transforma a sua vida. É por esta palavra que nós conhecemos se nós estamos fazendo certo ou se nós estamos fazendo errado. E é exatamente isto que tem que ser levado aos homens. Versículo de número 2 ao versículo de número 4. Aqui diz assim: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Irmãos, antes de João falar daquilo que aconteceria ou acontecerá na face da terra, João primeiro, ele fala da sua visão anterior aos juízos. Ele vê a igreja do Senhor glorificada no céu, ele vê os salvos glorificados nos céus, e estes anjos que João ele vê, são 7 anjos preparados para derramar as taças do Senhor, as taças da ira de Deus. E nós já vimos que o número 7, ele fala de um número de perfeição, um número completo, o número de Deus. E são 7 anjos com 7 taças. Estes são anjos do juízo, que trazem os flagelos, os juízos, o castigo de Deus sobre os ímpios. E quando estes anjos começam a derramar os flagelos de Deus sobre a terra, não há mais oportunidade para os homens. Não há mais. A oportunidade dos homens
elas já se findaram, elas já se passaram. Mas antes deles derramarem, como disse, João, ele vê a igreja do Senhor glorificada no céu. João vê um mar de vidro, e nesta praia, numa figura para nós entendermos, ele vê uma multidão vitoriosa. Ele vê um grande número de homens, de vencedores, e esta multidão que é vencedora, que venceram a besta, eles estão cantando, estão adorando ao Senhor. E enquanto aqueles que estão lá no céu estão adorando o Senhor, aqui na terra, os seguidores da besta estão sendo atormentados. Agora, onde está esse mar de vidro? Capítulo 4, versículo de número 6 de Apocalipse, diz assim: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar de vidro, ele está diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro. É a igreja que está no céu, a igreja vitoriosa. Esse mar de vidro simboliza a retidão do Senhor. E a justiça de Deus, a retidão do Senhor, a maneira como Deus, ele revela os seus juízos sobre os homens, trazendo castigo aos ímpios e trazendo regozijo e resplendor aos vitoriosos. O Senhor assim o faz de forma transparente. O Senhor, ele não faz o seu julgamento às escuras, como se diz, à calada da noite. Aquilo que Deus faz é de forma transparente, para que todos possam ver, compreender e entender que os juízos do Senhor são justos. Aquilo que Deus faz, seja trazendo a remissão para um e trazendo condenação para outro, Ele o faz de maneira justa. Ele o faz de uma maneira que ninguém pode contestar aquilo que Ele fez. Quem é esta grande multidão? O mar de vidro está diante do trono. Quem é a multidão? Os vencedores da besta. Eles venceram a besta, sendo mortos por ela. Se existe uma coisa que, ao longo do estudo do Apocalipse, nós temos repetido várias vezes, e o livro que nós estamos baseando o estudo também se repete várias vezes, é que a vitória da igreja não é em ser poupada da morte, mas a vitória da igreja é encontrar com Cristo. E isso de repente parece um paradoxo, né? Alguma coisa que destoa, mas isso não destoa. A besta, ela pode até matar os cristãos, mas estes cristãos que são mortos por ela, ao mesmo tempo que parece ela está vencendo os cristãos, na verdade, os cristãos é que estão vencendo a besta. Assim é que os cristãos vencem a besta, amando mais o Senhor do que a sua própria vida. Existe na história da igreja uma mulher, uma serva, e o nome dela é Blandina. E Blandina, ela foi levada para uma arena, aonde ela foi torturada até a morte.
E enquanto os seus algozes, os seus malfeitores, aqueles que estavam torturando ela, aumentavam a intensidade da tortura e do castigo, ela dizia para eles, conta a história, que ela olhava nos olhos dos seus torturadores e dizia: viva, te vencerei, morta, vencer-te-ei mais ainda. O que ela estava dizendo era: olha, eu viva, posso te vencer, mas eu morta, eu sou mais do que vencedora, porque viva, eu posso vencer-te, mas eu morta, em outras palavras, ela podia dizer: eu venço aquele que está te usando para me torturar. Ou seja, eu não cedo à sua pressão, eu não cedo à sua vontade, mas eu permaneço fiel ao meu Deus. E este deve ser o nosso sentimento, de que vivo, nós poderemos vencer a besta. Não cedendo a ela, mas indo ao encontro de Cristo. Mas se ela sim, se a besta, se aquele que é a figura da besta, ele nos matar, e aos olhos dos homens ele nos vencer, na realidade nós estaremos ainda sendo vitoriosos sobre eles, sobre a besta. Portanto, que nós não venhamos amar mais a nossa vida do que o nosso Senhor, porque Ele mesmo diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. E é para este tempo que eu e você temos que estar preparados, para amarmos mais ao Senhor do que a nossa própria vida. E verdade é que se nós não amarmos mais ao Senhor do que a nossa própria vida, nós não somos dignos do Senhor, não somos dignos daquele que deu a sua vida por nós. Então esta multidão são os salvos no Senhor Jesus, como diz aqui no Apocalipse, nas passagens anteriores, uma multidão incontável. Depois, os 144 mil que João ouviu, e depois os 144 mil que João viu, estarão para sempre com o Senhor. E o que esta multidão, ela está fazendo? Essa multidão, ela está entoando um cântico ao Senhor. Ela está cantando ao Senhor. No céu é um lugar onde há muita música de adoração e música de louvor. E se nós não soubermos cantar aqui, não precisamos nos preocupar, porque lá nós vamos saber cantar, nós vamos saber louvar o Senhor. E bem bonito, né? Aqui a voz desafina, mudamos de tom, né? Às vezes a gente vai cantar e canta nos 7 tons, né? Vai nos 7 tons. Começa como é que é? Em dó, termina em si, né? Vai trocando os tons. Lá no céu não vamos cantar, né? Mesmo porque diz João que lá tem um hino que só os 144 mil vão aprender, né? Só os santos, só os salvos, né, do Senhor de todos os tempos, de todas as eras, é que aprenderão, né? Vamos estar lá na glória louvando o Senhor. Vamos nos unir aos coros angelicais e cantarmos ao Senhor alegremente. E qual é a música
que essa multidão está cantando. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é o símbolo da redenção do povo do Egito. Quando eles atravessam o Mar Vermelho e chegam do outro lado e Moisés toca novamente nas águas, as águas se fecham e morre todo o exército de Faraó. Diz a palavra do Senhor que eles cantam, eles adoram ao Senhor, porque triunfaram sobre Faraó. E o cântico do Cordeiro é porque a igreja do Senhor, os remidos do Senhor, eles são vitoriosos. Lá no tempo de Moisés, se libertaram do Egito e de Faraó. O cântico do Cordeiro é que nós nos libertamos do poder do pecado, nos libertamos do poder da morte e estaremos eternamente com o nosso Senhor. Portanto, antes de João escutar a blasfêmia dos ímpios, ele ouve o cântico dos remidos. E quais são estas características do canto dos remidos? Eles começam dizendo, versículo de número 3: Deus é Senhor Todo-Poderoso. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, aqui está um contraste entre o dragão e entre Cristo. O dragão, ele tem autoridade, mas o Todo-Poderoso é aquele que está sentado no trono. O dragão, ele pode fazer algumas coisas, mas aquele que está sentado no trono, ele pode fazer todas as coisas. Numa linguagem, o dragão, Satanás, ele pode até ter algum poder, mas todo o poder pertence ao Senhor. E esta é a música que se canta lá no céu. Enquanto, fazendo um contraste, de repente, alguém, como já foi citado aqui no capítulo anterior, falando, olha, a besta, o dragão, olha, mas quem poderá se suster diante? Quem poderá pelejar contra ela? Aqui está a resposta. Aleluias. No cântico dos remidos, no cântico dos salvos, está a resposta. Quem poderá pelejar contra a besta e contra o dragão? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei das nações. Como diz aqui ainda o versículo de número 3, Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Tem uma outra versão que diz, ó Rei das nações. Portanto, a besta, ela não é o Rei das nações. O Rei das nações é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus é temível e digno de glória. Se antes havia uma pergunta, quem é como a besta? Agora a questão é, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Olha, quem é como a besta? Ela age, ela faz, e parece que ninguém pode detê-la. De repente, há um louvor, há uma adoração, há um cântico no céu. Olha, quem não temerá e não glorificará o teu nome? É o temor irrestrito, acima de qualquer respeito aos governos terrenos. Se aqui neste mundo os homens temem aos governos autoritários e totalitários, naquele dia os homens temerão, tremerão e glorificarão o nome do Senhor. Terão que reconhecer o Senhor. A besta, por causa da imposição, os homens
a servirão o Senhor, porque eles não terão outra coisa a fazer senão se prostrar diante dele, por causa da sua santidade, da sua perfeição, da sua justiça. Por isso eles terão que, assim o farão, glorificarão ao Senhor. Deus, Ele é santo. A santidade de Deus, ela é única e ela é singular. E é isso que atrairá todas as nações, ou atrai todas as nações. O cântico exalta a Deus. Podemos dizer que um cântico de adoração. Mas também tem um cântico que exalta as obras de Deus. Um cântico de louvor. No versículo de número 3, as obras do Senhor são grandes e admiráveis. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras. Os feitos de Deus, as realizações de Deus, elas são grandiosas e maravilhosas. E observando aqui que o que João ele quer se referir não é o céu, não é a terra, não são os astros criados por Deus, não é o homem criado por Deus, não. O que João ele está se referindo aqui das obras de Deus, estas obras que são aqui, como ele diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Estas obras a que ele está se referindo é como Deus redime o seu povo e como Deus traz juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que são irreconciliáveis, sobre aqueles que não se voltam para Deus. Quando Deus, então ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Quando Deus, ele, de uma maneira tão gloriosa, ele envia o seu Filho ao mundo para trazer salvação aos homens. E quando homens e mulheres de todas as nações, tribos e povos se voltam para ele e são redimidos por ele e alcançam a salvação, esta é uma grande e maravilhosa obra. Mas também uma grande e maravilhosa obra é quando Deus trouxer juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que, lá no início nós dizíamos, que às vezes nós perguntamos, olha, não chegará um fim? Chegará o fim. Chegará um tempo em que o cálice da ira de Deus será derramado de forma plena sobre a face da terra, trazendo juízo a todos os homens, e estes juízos provocarão gemidos a todos os homens. O que João está falando é isso: olha, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és perfeito, como o Senhor redime para si um povo, e como o Senhor também traz juízo sobre aqueles que não querem esta remissão, sobre aqueles que permanecem na sua impiedade. E da mesma forma que não houve impedimento para Deus trazer a remissão ao seu povo, também não haverá impedimento para Deus trazer juízo sobre os ímpios. A salvação, irmãos, a remissão, a cruz de Cristo, Cristo sendo crucificado, diz a Bíblia que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus, ele se cumpre na risca ao seu tempo. Nada pode impedir o plano de Deus. Então, como disse, se não houve impedimento para a remissão do povo de Deus, também não haverá impedimento para o juízo de Deus. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. O versículo de número 4, né? Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Irmãos, Deus, Ele vindicou ou reclamou a sua justiça, quando remiu os seus eleitos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Alguém pode perguntar assim: pastor, era necessário Cristo padecer da maneira como Ele padeceu, sendo Filho de Deus? Para Deus reclamar, vindicar a sua justiça, foi necessário sim. Sim. Um exemplo que nós podemos dar, pastor, é que a mesma ira, a mesma taça da ira lançada sobre o mundo, será lançada sobre o mundo, foi derramada. Então, o sacrifício de Cristo, ele é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Irmãos, pegando aqui o que o irmão Neemias disse, e é uma verdade, o cálice da ira de Deus, que era para ser derramado sobre a minha vida, foi derramado sobre Jesus lá na cruz do Calvário. O seu sofrimento, cada chicotada, chibatada, cada açoite, aquela coroa com os espinhos que foi cravada sobre o Senhor, os pregos, os cravos nas suas mãos e nos seus pés, e até o abandono do Pai, foi o Senhor reclamando a sua justiça lá na cruz do Calvário. Irmãos, às vezes nós não conseguimos compreender, porque nós sempre estamos acostumados a ouvir: a salvação é pela graça. Mas ela não é de graça. É pela graça, porque nós recebemos um favor que nós não merecemos. Mas ela não é de graça. Ela custou um alto preço. Ela custou a vida do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Ela custou, por uma fração de tempo, o Pai virar as costas para o seu próprio Filho. E porque Deus, em um determinado tempo, em uma fração de tempo, Ele vira as costas para Jesus, porque Ele não suporta o meu pecado e o seu pecado. Há muita gente que confunde a graça como autorização de Deus para nós pecarmos. Não, irmãos, Deus não suporta o meu pecado e o seu pecado. Para que o meu pecado fosse perdoado, para que o meu pecado fosse removido, Jesus padeceu, sofreu na cruz do Calvário. Por isso, Ele é o nosso substituto. E como substituto, Ele recebeu toda a ira de Deus, que era sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por que hoje nós podemos chegar e falar que nós temos comunhão com Deus? Sabe por que hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós? Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que os outros, não, é porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Então é necessário nós entendermos isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu dizia aqui no princípio que o tempo que nós vivemos não é tempo de nós ficarmos agarrados a picuinhas, a pequenas coisas. Irmãos, se todos os dias da nossa vida, nós nos lembrássemos de fato, com o sentimento correto do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, nós não olharíamos nem para a direita nem para a esquerda, nós serviríamos a Cristo, nos prostraríamos diante de Cristo, nós abandonaríamos todas as coisas por causa de Cristo, deixaríamos todas as coisas, as picuinhas, sabe, estas coisinhas que acontecem no dia a dia, irmãos, nós deixaríamos tudo isso por amor a Cristo.
Não, Senhor, eu preciso te servir, eu preciso te adorar. A minha vida, o meu viver, tem que ser um viver de adoração a Ti. O meu viver tem que ser um viver de louvor a Ti. É exatamente desta maneira que nós iríamos viver. Portanto, que nós tenhamos esta compreensão. Deus, Ele é justo. Deus não pegou a cada um de nós e falou assim: não, vem cá, gostei de você, vem cá porque você vai estar no céu comigo, vem cá, fica aqui comigo, tá bom? Você pode pecar, você pode errar, você pode fazer o que você quiser, mas não tem problema não, você está aqui comigo, tá bom? Não, irmãos, Deus não fez isso não. Ele é justo. Ele diz que o pecado sendo consumado gera morte. E embora Jesus não tenha pecado em momento algum, não há hipótese, não há a mínima possibilidade de Jesus ter pecado, quer seja por pensamento, palavras ou atitudes. Não há a mínima chance, não há uma remota chance. Não, Jesus nunca pecou, mas Ele morreu porque eu pequei, porque você pecou, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque os nossos pais lá no jardim erraram. Por causa disso Jesus morreu, mas ressuscitou para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Portanto, tenhamos este entendimento, que os atos de justiça de Deus, eles se fizeram manifestos. Eu não sou justo, mas Ele enviou um justo para morrer no lugar do pecador. E esse justo que morre no meu lugar e no seu lugar, porque somos pecadores, é Ele quem nos vivifica diante de Deus. É Ele quem diz assim: Pai, ele pecou, mas eu sou justo, eu paguei a tua ira. A ira que era para ser derramada sobre ele, eu recebi ela lá no Calvário. Portanto, Ele me reconhece como Senhor e como Salvador. Eis aqui, justo, lavado, remido e purificado no meu próprio sangue. Por isso, nós temos direito à vida eterna. Agora, irmãos, se Deus derramou o cálice da ira, meu e seu, sobre Jesus, qual cálice o Senhor não derramará sobre a vida daqueles que não se renderem ao Salvador Jesus Cristo? Por isso o apóstolo diz: se Ele não poupou nem mesmo o seu Filho, santo, perfeito, que está com Ele de eternidade em eternidade, porque é eterno, assim como o Pai, o que o Senhor não fará com aqueles que não se arrependerem, com aqueles que não se converterem ao Senhor? O cântico exalta as obras de Deus, como Deus redime e como Deus traz juízo, como Ele redime o seu povo e castiga os ímpios. Exalta as obras de Deus, os atos da justiça de Deus, que foram manifestos por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E este cântico exalta os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, eles são justos e verdadeiros. Os caminhos de Deus são a forma de Deus agir. Se existe uma coisa que Deus nunca pode ser acusado, é que Ele agiu com injustiça com alguém. E há pessoas que eu não sei aonde encontram base para isso, mas falam e agem como se Deus estivesse sendo injusto com eles. Agem desta maneira. Deus, Ele não é injusto. Seu caminho é justo e verdadeiro, tanto para a salvação dos eleitos, como para o castigo dos ímpios. E por que o Senhor, Ele é justo? Qual homem que nunca foi avisado e alertado por Deus
pelos diversos meios que Deus usa para falar com o homem. Irmãos, naquele dia, ninguém terá uma desculpa diante de Deus. Ninguém. Porque todo homem, ele tem oportunidade de conhecer a Deus. Pastor, mas e nos lugares onde o evangelho é proibido ser pregado? Lá também Deus se manifesta a estes homens. Há homens e mulheres, missionários e missionárias, que dão as suas vidas indo pregar o evangelho nesses lugares. E verdade é que as igrejas que se formam nestes lugares, ou a igreja que se forma em lugares como estes, é uma igreja fiel a Cristo. É uma igreja que diz: olha, eu morro, mas eu não nego o meu Senhor. É uma igreja fiel ao Senhor. Eu já disse isso e torno a repetir. Um certo pastor estava num seminário e um dos alunos pergunta a ele: olha, pastor, se a igreja for perseguida, ela será uma igreja mais fiel? E este pastor responde: não. Se a igreja for fiel, ela será mais perseguida. A verdade é que nós não fomos preparados para isto. As mensagens que muitas das vezes são pregadas, elas não nos preparam para isso. Mas a mensagem da palavra do Senhor, ela nos prepara para isso. Se nós formos fiéis, nós vamos sofrer perseguição. Pelos de fora, pelos da nossa casa, pelos falsos irmãos, vamos sofrer perseguição de todos os lados. Portanto, os caminhos de Deus, eles são justos e verdadeiros. Deus, ele dá oportunidade a todos os homens. Ninguém vai ser condenado porque andou errado e nunca ouviu a voz de Deus. Deus, ele se manifesta. Diz a palavra do Senhor que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todos os homens. Se nós pegarmos aqui quem tem um pouquinho mais de idade, chegou a conhecer os seus avós, os tataravós, aí vão observar que eram sempre homens e mulheres que se lembravam do Senhor, falavam sempre do Senhor. E por que falavam? Porque de alguma maneira eles ouviram falar do Senhor. Poderiam não ter o entendimento que nós temos, poderiam não ter a compreensão da palavra que nós temos, mas conheciam o Senhor, sabiam que existia um Deus no céu e que este era o Redentor, era o Criador, e perfeitamente se entendia que também todos um dia iriam prestar conta diante de Deus. Isso é algo que está inerente ao coração do homem. Ainda ontem eu conversava com um irmão e ele falou até uma coisa engraçada, contando lá um testemunho de um rapaz que se converteu e de repente esse rapaz, num acidente que ele sofre, ele perde a sua visão. E a hora que ele volta a si, que o médico começa a conversar com ele, que ele estava bem, aí o médico fala: olha, você perdeu uma das suas vistas no acidente. E aí ele se revolta, fica muito chateado. Ele fala assim: você se lembra mais ou menos, assim por alto, daquele rapaz que chegou aqui e foi atendido junto com você lá no pronto-socorro? Ele lembra. Ele falou assim: pois é, aquele rapaz estava numa festa, a taça que ele estava na mão, lá não sei como que aconteceu, mas ela quebrou e um caco caiu na sua veia e ele perdeu a sua vida. Estava numa festa, um caco de uma taça que cai na sua perna, corta a veia e ele
e ele perde a sua vida. Então você deve agradecer a Deus porque você está aqui com vida. Aí ele vira para o médico e pergunta, né? Porque ele dizia que de maneira alguma ele seria crente. Ele vira para o médico e pergunta: o senhor é cristão? Aí o médico responde para ele: eu sou ateu. Aí ele falou assim: puxa, se um ateu falou que eu tenho que agradecer a Deus, eu acho que eu tenho que ser crente mesmo, sabe? Né? Então, só para nós entendermos que de alguma maneira o Senhor se manifesta a todos os homens. Deus se manifesta a todos e se revela a todos. E esse cântico que é entoado e cantado é o triunfo final de Deus. O versículo de número 4, onde diz que todas as nações virão e adorarão diante dele. Isso é o contraste da adoração universal da besta, porque a adoração da besta será por imposição. A adoração a Cristo, a Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é porque todos serão atraídos a adorar e se prostrar diante de Deus, e ele será exaltado eternamente. E a partir do versículo de número 5, do versículo 5 ao versículo de número 8, começa então a falar: os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Santuário traz a nós a ideia do lugar da habitação de Deus. Embora lá no céu não haja um templo, não haja um santuário, não haja um tabernáculo, não haja um templo, mas usa-se esta expressão para saber que o lugar da habitação de Deus, do trono de Deus, é que saem esses anjos para trazer juízo sobre a terra. O santuário que é dito aqui, e falado aqui por João, é para trazer a ideia do lugar da habitação de Deus, e não que existe um templo lá, porque Deus é o próprio templo, né? Nós habitaremos com o Senhor, estaremos para sempre com Ele. Os 7 anjos são ministros e agentes de Deus. As vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas. Essas vestes eram peculiares dos sacerdotes. Sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Representava Deus diante dos homens. Esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira de Deus. Essas vestes eram peculiares dos reis. Estes anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus, com poder do Rei dos Reis. Essas vestes eram peculiares aos habitantes dos céus. Os anjos são habitantes do céu, que vêm à terra para executar os decretos de Deus, as ordens de Deus. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Estão cheios da ira de Deus, e elas atingem agora o mundo inteiro. Se nas trombetas a ira de Deus, os juízos de Deus atingiam partes, agora atinge toda a terra. Por isso diz a palavra que os homens desmaiarão de terror, terão pavor diante da ira do Senhor. E a justiça que Deus traz à terra, aos homens, é para vingar as injustiças dos homens. Lembra da pergunta: até quando? Será que nunca haverá? Haverá um dia em que o Senhor trará a justiça para vingar a injustiça de todos os homens, e ninguém escapará desta justiça de Deus. E aqui não são catástrofes naturais, nem os anjos maus que afligem os ímpios, mas é o próprio Deus irado. Se lá foi permitido ao dragão abrir o poço do abismo, e lá saiu demônios para trazer flagelos ao mundo,
perseguição aos ímpios e trazer destruição aos homens. Aqui não são os demônios, aqui são os próprios anjos do Senhor que vêm trazer juízo sobre a terra. E os anjos, eles saem do santuário, cheio da fumaça inacessível da glória de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, a glória de Deus se manifestou. Quando Salomão edificou o templo, a glória do Senhor se manifestou. E quando o templo se encheu da glória do Senhor, os sacerdotes não podiam entrar. Não tinham como os sacerdotes entrarem, até que a glória do Senhor se removeu daquele lugar. Essa ideia do santuário cheio de fumaça sugere duas coisas. Os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender, nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. Os planos de Deus, eles se revelam a nós, mas nós não temos acesso aos planos de Deus. A glória de Deus torna-se inacessível. Agora Deus está inacessível. O mesmo templo que era lugar de encontro com o homem e com Deus, do homem com Deus, agora esta porta, ela se fechou. Não tem mais salvação, não tem mais sacerdote para interceder. Agora o Cordeiro de Deus, ele não é ele não é para os homens ímpios o eterno sumo sacerdote. Agora ele é juízo sobre estes homens. Chegou o fim. Agora é a consumação da cólera, da ira de Deus sobre todos os homens. É o dia do juízo. Sim? Aqui no versículo 6, diz: os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Esses 7 anjos são, no caso, a representação das 7 igrejas? Não. Estes 7 anjos não prefiguram o anjo da igreja, né? Não, são anjos de Deus mesmo, são anjos do Senhor, que saem do trono de Deus, que assistem diante do trono de Deus. Eles saem para receber as taças de um dos 4 animais, né? Um dos 4 seres viventes, e ao receberem as taças, eles vêm para trazer juízo ao mundo. Portanto, chega-se o dia do derramar da ira de Deus sobre os homens. Concluindo, irmãos, estes juízos de Deus, flagelos de Deus, são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. Satanás quer derrubar o governo divino a todo custo, mas ele sabe que não tem jeito, e aqui será decretado a sua derrota final. Aqueles que parecem escapar agora do juízo de Deus e dos homens, jamais escaparão do juízo final. Muitos homens fazem o mal hoje, e eles escapam do juízo dos homens, e parecem escapar do juízo de Deus, mas do juízo final jamais escaparão. Devemos nos voltar para Deus enquanto é tempo, enquanto Ele está perto, porque chegará o dia que será tarde demais. Torno a repetir, não é tempo de nós nos ocuparmos, nos preocuparmos e perdermos tempo com as picuinhas, mas é tempo de nós nos aproximarmos de Deus, porque hoje a porta da salvação, a porta da graça, ela se encontra aberta, mas chegará o dia em que ela será fechada. E por último, enquanto o mundo está maduro para o juízo,
O mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música, o nascimento de Jesus celebrado com música, e a volta de Jesus também será celebrado com música, adoração e louvor ao Senhor. Mas para aqueles que estiverem aqui embaixo, para aqueles que não estiverem lá diante do trono, haverá castigo de Deus. Onde nós estaremos naquele dia? Diante do trono ou aqui neste mundo? Adorando o Senhor ou blasfemando contra o Senhor? Porque aqueles que aqui estiverem estarão blasfemando contra o Senhor. Portanto, vamos nos chegar a Deus, para que Ele se chegue a nós, como diz a palavra, né? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Hoje é tempo, hoje ainda há oportunidade, hoje ainda podemos assim fazer. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo o Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos levar em paz aos nossos lares, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que aqui estão e também aqueles que nos acompanham. Chamar nosso irmão Neemias aqui à frente, venha fazer esta oração em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido sejas, ó Deus, Santo dos Santos. Aqui estamos nós para te agradecer, ó Deus, por mais um dia que podemos aqui aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos dá entendimento da Tua palavra. Muito obrigado porque Tu tens usado o Teu santo anjo, Pai Santo, para trazer até nós, dia após dia, mais e mais graça, Pai Santo, pois não merecemos, mas Tu tens derramado a Tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, agora te agradecemos também porque Tu tens colocado a Tua palavra em nossos corações, que a Tua palavra encontre terra fértil em nossos corações dia após dia, e que nós queiramos mais e mais da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por aqui estarmos, e agora ao encerrar, Pai Santo, o estudo de hoje, te pedimos que Tu leve-nos em paz para os nossos lares, em paz, livrando-nos de todo mal, e que a Tua palavra, Senhor, logo à noite volte a fazer, Pai Santo, efeito em nossas vidas. Em o nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém, ó Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos digam amém. Está terminado. Vamos na paz do Senhor.